eu tenho que escutar essa palavra como uma criança indefesa. Diz assim: quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne verdadeiramente é a comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta também viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu, não é o caso de vossos pais, que comeram o maná e morreram. Quem comer este pão viverá para sempre. Ele disse essas coisas na sinagoga, ensinando em Cafarnaum. Primeiro quem começou a pregar a palavra foi o Senhor Jesus. Deus usou os profetas para revelar a vontade dele no Antigo Testamento e a salvação de nossas almas. Deus encarnado desceu e começou a revelar. Graças a Deus. Pela infinita graça e misericórdia dele. Então Jesus é relatado que começou a pregar, começou o ministério ele pregando para salvar as almas dos pecadores. Depois nós sabemos que ele morreu, ressuscitou e subiu. E o Espírito Santo tinha que descer, ele declarou, senão ninguém poderia viver o ensinamento dele sem Espírito Santo na terra. Então, para vivermos o Evangelho, é necessário crer em Jesus, na obra dele, e isso é o amor de Deus em Cristo. Crer em Cristo, e quem faz eu crer é o Espírito. Crer em Jesus, e depois, com a crença em Jesus, ele subiu, mas é ele que batiza com o Espírito Santo, para que nós possamos agora, em Cristo Jesus, todos, a fé primeira é em Jesus, para poder receber o Espírito Santo. E Jesus primeiro tem que revelar quem? Jesus. Trazer à mente de todos quem é Jesus, o que ele fez, para poder ser salvo. Sem a fé em Jesus não tem como ninguém ser salvo. E a Bíblia diz, todo aquele que crê em mim, é a fé em Jesus. Com a fé em Jesus, o Espírito Santo sela, e agora pode vir as orientações nas cartas. O Jesus que ressuscitou, subiu, desceu o Consolador, que é Deus habitando em nós. Amém? E o Senhor Jesus está pregando aqui, quem come a minha carne e bebe o meu sangue, tem a vida eterna. E hoje, a Igreja Católica, ela ensina que na hora da ceia, literalmente, o cálice se transforma no sangue. E a carne no corpo. E ali todas as bênçãos de Deus é concedida. São concedidas ao povo ali. Então a missa representa, a ceia lá, tudo representa. Usam isso aqui como literal. Está comendo a carne e bebendo sangue. Só que não é isso. Não é isso. Nós sabemos que o batismo não salva ninguém. Até o apóstolo Paulo diz que ainda bem que ele não tinha batizado ninguém. Eu lembro que eu batizei, não sei se eu batizei fulano. Então, ver que o externo se reunir, se não for com a fé legítima, não tem sentido nenhum. Amém? Não tem sentido nenhum. Então, o comer e beber, que interpretam como se fosse literal, pode esquecer, não é isso. Amém? E a Bíblia diz que, porque a minha carne verdadeiramente é comida, o que Jesus está falando?
é crer nele. É crer nele. É aceitar pela fé tudo o que aconteceu na cruz. É isso aqui que Jesus está falando. Amém? É aceitar que ele está morreu por nós. É aceitar que quem merecia estar lá era eu. E que ele está pagando a minha dívida. É crer que é um amor incrível que está acontecendo ali por mim, está sendo revelado. Amém? Isso é fé em Jesus. E saber que o santo justo se entregou voluntariamente para sofrer o que sofreu em meu lugar, no lugar de toda a humanidade, amém? Assim, por você, que quem merecia o inferno sofrer era você, era eu, mas ele pagou a nossa dívida, amém? Então, quem crê em Jesus, quem come a carne, bebe o sangue, é isso, amém? Toma posse daquela vitória lá na cruz. E é por isso que quem tem o Espírito Santo entendeu e deixou escrito para nós, inspirado pelo Espírito Santo, o amor de Cristo nos constrange. E a Bíblia diz aqui que ele já sabia quem não cria nele, quem ia trair ele já sabe de tudo. Ele sabia de tudo. E olha só, sabendo que ia ter alguém que ia trair ele, sabendo que a maioria ia abandonar ele, mesmo assim a Bíblia vai lá para Hebreus e diz, mas ele desprezando tudo isso, a afronta, todo o escárnio, tudo isso, essa traição, suportou tudo pela alegria que lhe estava proposta. São poucos, mas tem alguns que vão para o céu comigo. Amém? Que amor é esse, né, irmão? Então, a Bíblia diz no capítulo 7, logo depois, no capítulo 7, no 36, diz assim, que palavra é esta que disse, buscar-me-eis e não me achareis, e aonde eu estou, vós não podeis ir. 36. Aí no 7, e no último dia, o grande dia da festa, Jesus estava na festa mesmo. No último grande dia da festa, preste atenção, ele já tinha pregado, falado um monte de coisa, amém? Mas aqui é o último dia, o povo vai para onde? Vai para onde depois daqui? Para casa, amém? Vai para casa, e depois dele ter já falado um monte de coisa, aí chegou o último dia, o qual o povo vai para casa, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, ele pôs-se em pé, e agora ele quer chamar a atenção, preocupação de Jesus para salvar as almas, né? Depois de ter falado tanto, e clamou dizendo, se alguém tem sede, que venham a mim e beba, amém? Então Jesus, o que nós lemos lá, comer carne, beber o sangue, agora ele fala, quem tem sede, que venha a mim. Nós sabemos que Jesus não está falando que venha a mim, o quê? Que eu tenho um filtro aqui, não é nada disso. Que eu tenho uma água aqui que é diferente da que vocês bebem, da água do rio. Não é nada disso, não é mesmo? É para a alma. É para a alma. Amém? Mas ele usa a sede, que é normal a gente ter sede. Mas ele veio dar o que a alma precisa. Amém? E ele fala, vem a mim. Vem a mim. E beba. Não é só ir, tem que beber, amém, irmão? Quem crê em mim, como diz a Escritura, glória a Deus, amém, irmão? Quem crê em mim, como diz a Bíblia. Amém? Tem que beber o sangue, tem que comer a carne.
É assim, igual meu pai revelou quem eu sou. Amém? Como diz, rios de água viva. Amém? Viva. É porque não, se é viva não é morta. Ela é constante. Ela anda em movimento. Amém? Isso por causa da fé em Jesus, como diz a Bíblia. Correrão do seu ventre. E isso disse ele do Espírito que haviam de receber os que nele crescem. Amém? Quem vai receber? O Espírito. Quem comer a carne e beber o sangue. Quem morrer na cruz, como ele disse, que morre. Porque aqui a mensagem é para a cruz. O Espírito Santo não tinha descido ainda. A mensagem da cruz é lembrar que o velho homem tem que morrer. O Espírito Santo vai ser dado para esses. Amém? Que haviam de receber os que nele crescem. Por quê? O Espírito Santo ainda não fora dado porque ainda Jesus não ter sido glorificado. Amém, irmão? Faz de conta em nome de Jesus que Jesus, isso é o último dia da festa. Que você pode não ter mais dia nenhum. Um despertar para nossas vidas. Só vai receber o Espírito quem crê em Jesus, como diz as Escrituras. Quem batiza com o Espírito é Jesus. Primeiro, o Espírito me leva a ter fé em Jesus. Aí Jesus batiza com o Espírito dele. Amém? Então, né, é espiritual. Isso aqui, comer carne, beber sangue, é espiritual. É saber que Ele é Senhor. Que Ele é o Salvador. Quem tem sede? Quem ainda se encontra inquieto? Quem ainda não tem paz? Quem não tem uma alegria constante? Quem vive inquieto, sempre achando que falta algo? Quem só anda murmurando, insatisfeito? Sede é isso aqui. Amém? Então o negócio é no íntimo, é no homem interior. Amém? É no homem interior. Então, e depois que entra, fica em movimento. Porque rios de água viva fluirão, fica em movimento, amém? Uma água viva, fica em movimento. A água está parada, uma água parada, o que acontece? Então, essa é viva, fica em movimento. Amém? Quem tem sede? Na alma, amém? Então, o que a alma deseja é suprida em Cristo. Amém? Amém ou não amém? E quem bebe? Quem não bebe, as almas não são supridas. Anda como um morto ainda. É o que a Bíblia está falando, amém, irmão? Mas quem crê em Jesus, como diz as Escrituras aí, sente sede, vai. Aí no 58, glória a Deus, no 7:37, e no último dia, será que pode ser o último dia hoje, amém, irmão? Louvado seja Deus. Aí no capítulo 6, 58, glórias ao Senhor Jesus. Este é o pão que desceu do céu, não é o caso de vossos pais que comeram maná e morreram. Quem comer este pão viverá para sempre. Porque o que faltava, o que minha alma precisa? Do para sempre. Do para sempre só se encontra em Jesus. Na terra não tem nada que possa suprir minha alma para sempre. Eu busco, nunca está bom. Nunca está bom. O que eu posso fazer com 40 milhões? Mas para minha alma não significa nada. Porque eu só tenho um estômago. E se eu comer muito, vou morrer. Então, o que eu preciso
Para o meu físico eu tenho. Eu preciso só de uma cama. Aí, por isso que está escrito, sabe o quê? Se você tiver o que comer, beber e se vestir, é o que tu precisa. Porque a alma está suprida. Então, isso é Bíblia. Não vou ficar cobiçando mais o que eu precisava, agora eu tenho. Porque um dia eu vi que eu estava com sede, fui e bebi. E eu vi, e ele me mostrou que nem a morte é mais problema para mim. Porque eu recebi aquilo que é para sempre. Então, se é para sempre, o temporal e o passageiro não me pega mais. Não me pega mais. Ele liberta. Amém? Graças ao Senhor Jesus. No 6, glória a Deus. No 58 nós falamos, e morreram. Quem fica se alimentando vai morrer eternamente. Amém, irmão? Vai morrer eternamente. Mas ele se apresenta e dá vida eterna para todos nós. E quer dar não só porque ele pôs de pé e falou assim, ó, quem tem, basta o quê? Seja lá quem? Ó judeus, povo da promessa, não estou falando só para vocês não. Eu estou falando para todos. Porque a salvação é para todos. Amém? É para todos. Pai, eu não só oro por esses, mas oro por aqueles que também, pela tua palavra, hão de crer em mim. Pela tua palavra, hão de crer em mim. Amém? É pela fé em Jesus. Então, Jesus, ele que sempre, se ele se levantou aqui, pôs de pé e para falar, ele que tem que falar nas reuniões. Porque o negócio é ele. Amém? O negócio é ele, e tem que ser ele, porque o Espírito, a obra do Espírito é glorificar ele. E o Espírito veio morar em mim. A obra do Espírito é glorificar ele. Amém? E ele está querendo glorificar, e o Espírito quer glorificar, que a obra dele é essa. A satisfação do Espírito é glorificar Jesus. Amém? Onde ele se encontra, eu tenho que pregar quem? Jesus. E tem que ser, ele se pôs de pé no último dia, aquela vida que está perto de todos nós, aquela alma, para ela pode ser o último. Então, Jesus está comigo, ele se coloca de pé, para perguntar àquela pessoa se ela está com sede. Foi ele que falou. Amém? Eu estou com ele. Ele falou, no último dia, poderia não ter mais oportunidade, era o último dia. Quem tem, vem. Amém? E essa palavra está conosco, amém? Essa salvação, segundo eu professo, eu tomei posse dela. Então ela tem que ser o quê? Manifestada. Tem que ser revelada para as almas. Porque as almas, agora eu já sei que as almas têm uma desconhecida, mas existe uma sede espiritual, porque não tem a vida de Deus. Está seco, morto por dentro. Então eu sei que necessita dessa água. Amém? Então, quem bebe, as suas almas são supridas. Acabou o problema, acabou mesmo. Amém? As almas são fortalecidas, vivificadas, em nome de Jesus. Agora no 60, Jesus vai falando isso aí no 60. Capítulo 6. Muitos dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram, dura esse discurso, quem o pode ouvir? Amém, irmão? Depois disso,
Muitos falaram isso. Será que isso acontece hoje? Não entenderam. Mas duro, quem é que já saiu daqui pensando isso? Amém? E isso sempre existiu aqui quando começou, aqui quando existiu. Jesus na terra pregando já acontecia. Imagina hoje. Dura esse discurso. Sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam a respeito disso, disse: isto vos escandaliza? Sabendo, viu? Sabendo. Então, é também outra coisa espetacular aqui, que Jesus sabe quem está recebendo, quem não está, quem está mentindo. Jesus sabe de tudo. Jesus sabe onde tem uma fé mentirosa, uma crença fingida. Jesus sabe tudo. Mas vai ter o dia do julgamento. Ele sabe tudo. O que está acontecendo na alma de cada um quando escuta a palavra dele. Ele é onisciente. Ele sabe como é que está o meu coração quando eu falo essas verdades, se é verdadeiro. Sabe tudo, não tem como esconder. No dia do julgamento, ele vai... Eu sempre te conheci. Senhor, eu fiz. Tu nunca deixou de pecar. Sai daqui. Pensou que ia entrar de qualquer jeito. Não vai. Não vai. Ninguém. Porque num lugar santo só mora santo. Amém? Amém ou não amém? Amém. Então não adianta enganar ele aqui, pensando que está enganando. Porque ele sabe de tudo. Todas as desculpas que vão dando para não viver a palavra, todas as questões que criam para não obedecer o evangelho, para ficar no exterior, nas formalidades, exaltação naquilo que é externo, mas o Espírito trabalha no homem interior, convencendo na mente, para transformar o ser humano. Isso é o que o Senhor faz, amém? Louvado no 663, o Espírito, no 62, que seria, pois, se visse subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? Se vocês tivessem visto, ele assim, a gente vê em filme, ele parado assim, subindo. Que isso? Jesus fala isso, o Espírito é o que vivifica, porque eles estavam entendendo tudo errado. O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita, as palavras que eu vos disse são Espírito e vida. Amém? Quem vivifica? O Espírito Santo. O Espírito Santo é que vivifica a alma. É o Espírito Santo que faz a alma no homem, que transforma a vida de alguém. É o Espírito que vivifica. A vida entra através do Espírito. Uma alma morta é vivificada pelo Santo Espírito, que só Jesus batiza. E lembra que ele disse em 2 Coríntios? Ele fala que a letra mata, o Espírito é que vivifica. Até a letra do Evangelho, ela mata onde o Espírito não se encontra. Eu tenho muitas coisas para falar para vocês não podem suportar agora, mas com o Espírito presente, pode. A letra, os mandamentos no Evangelho, para quem não tem o Espírito, mata. Mas ele é o Espírito de vida. Onde ele se encontra, não mata não. Porque o que eu escuto nas cartas, com a presença dele, são libertadoras para a minha vida. Conhecereis a verdade agora e a verdade vos libertará. Por quê?
Porque o espírito de vida se encontra e os seus mandamentos com o espírito não são pesados. Amém, irmão? Graças ao Senhor. Clareou mais? E o Senhor disse, por isso que não tem problema nenhum em falar. Se alguém diz que está nele, deve andar como ele andou. Porque o Espírito Santo se encontra. E por isso que a Bíblia diz que quem não tem o Espírito não tem Deus, não é de Deus. Então não tem mensagem pesada, tenha coração incrédulo. Obstinado ainda, mundano, não entende e vai dando desculpa para viver como quer. Porque a obra de Deus é perfeita. É perfeita a obra do Senhor. Amém, irmão? O Espírito é o que vivifica a carne para nada, mas há alguns de vós que não creem. Jesus falou para eles. Amém, irmão? Jesus está falando hoje. Jesus está falando não só para nós, mas para todos aqueles que vão escutar. Existe nas reuniões um montão que ainda não crê. E Jesus sabe. Mas alguns de vós não creem por quê? Porque bem sabia Jesus desde o princípio quem eram os que não criam e quem era o que havia de entregar. Sabe de tudo, não falamos isso? E por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim se o meu Pai lhe não for concedido. Ninguém vem ao Pai, não vai, ninguém vem a Cristo, ninguém vem a Cristo, se meu Pai não conceder essa oportunidade. Aí eles pegam isso, a doutrina dos demônios, o calvinismo, para falar que é o determinismo. Não, meu Pai. Se meu Pai não atrair com o seu Santo Espírito, baseado no amor, porque o amor que atrai, nós o amamos, porque Ele nos amou primeiro. Meu Pai não atrai por força, meu Pai atrai pelo um amor indescritível. Se o meu Pai não mudar a mente pelo teu Santo Espírito, se o meu Pai não fazer amar Ele primeiro, ninguém vem a mim. Porque é a bondade dele que me leva ao arrependimento. Essa é a verdade. Se ninguém vem a mim se não ficar encantado com o amor do meu Pai me enviando. Porque é o amor que transforma tudo. Amém? E esse Espírito opera. É o Espírito que faz isso. É o Espírito que opera e faz essa obra em nós. Amém? Então é tudo. E qual é o mandamento? Eu sei o mandamento do meu Pai. O mandamento do meu Pai é a vida eterna. A palavra que eu estou falando é espiritual, é vida eterna. Não tem outra conversa, é espiritual. Porque é edificação, eu vim salvar as almas. É vida eterna, palavras de vida eterna. Deu ordem aos discípulos, ide e pregai todas as palavras desta vida. Então tem as palavras da vida eterna, e muitos, está aqui escrito, escutando essas verdades, não andava mais com ele. A maioria até que se reúne hoje não anda com Jesus por causa dessas verdades, porque não receberam. Não receberam, mas ficam ali pensando que estão agradando a quem? Só está no engano. Aí só ficou quantos? Só 12. Aí Jesus vira para os 12. Vão embora também? Pedro, o que minha alma, nossa alma precisa, só o Senhor tem. Tu tens a palavra da vida eterna. Porque eu quero Jesus, porque eu só busco Jesus. Todo verdadeiro cristão só quer Jesus, busca Jesus, uma rendição plena ao Santo Espírito, porque ele tem a palavra da vida eterna.
E isso governa um salvo. Vamos para quem? Para os fariseus, para os doutores da lei? Vamos para quem? Para os mentirosos? Não, só o Senhor fala a verdade da vida eterna. Amém? Em nome de Jesus. Essa é a realidade. Jesus, quem tem o Filho, tem a vida. Quem não tem o Filho, não tem a vida. É o Espírito que vivifica. Sem o Espírito não há vivificação. Uma alma morta se encontra, mas uma alma tocada pelo Espírito Santo, por causa da fé em Jesus, é vivificada. Aquela alma morta é restaurada, fica de pé, querendo agora só as causas de Cristo. E quando ele gritou, quem tem sede? Aí, quantos foram? Quem tem no último dia, ainda está valendo. Se eu chegar amanhã, é o último dia. Depois da manhã, é o último dia. Quem tem sede, ele ainda oferece. Tem que chegar a Jesus para receber esse Espírito e a alma ser vivificada. Aí, qual é o interesse? O interesse é a glória eterna. Isso é o que acontece em uma alma salva. Fica de olho na eternidade. E com isso eu sei se eu estou me alimentando e bebendo Jesus. A sua doutrina, o seu amor, a sua vida que ele concedeu. E a Bíblia diz aqui assim como o Pai vive, assim como o Pai que vive me enviou, e eu vivo pelo Pai, então a vida eterna do Pai estava sendo revelada no Filho. Assim como o Pai que vive me enviou e eu vivo pelo Pai, assim todo aquele que se alimenta de mim viverá por mim. Como eu tenho a vida do meu Pai, Ele que me alimenta e eu vivo essa vida que Ele me deu, quem de mim se alimenta vai revelar a minha vida eterna. Afirmação do Salvador. Quem se alimenta dele, qual é o alimento que está sendo dado? Viverá por mim. Durante o dia será notório a minha vida, a minha presença nele. Fora disso, não está se alimentando de mim, não anda comigo e deu para trás e foi embora. Mesmo pensando que está junto. Porque tem que ter prova. Tem que provar que está vivendo por meio dele. O resto é mentira. É engano do homem mentiroso, corrupto, falso, que ainda mora dentro. Essa é a verdade da Bíblia. E o coração do homem é e mais perverso do que qualquer outra coisa. Por isso que tem que ser trocado. Que essa verdade governe nossas vidas. Então, em nome de Jesus, não viva como se tivesse tudo certo. Jesus revelou, seja sincero. Ele gosta de sinceridade. Tem que falar a verdade com ele. Ele quer isso. Aí dá para ele trabalhar. Mas na mentira não. Porque ele não tem nada com a mentira. Vamos colocar de pé. Louvado seja o Senhor Jesus.